Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar mais uma designação do estudo do Vem Segue-me com vocês. Bom, antes eu vou ler uma mensagem aqui que quem mandou foi o André Almeida, tá bom? Ele mandou aqui no meu WhatsApp a seguinte frase: acompanho o seu canal há um ano, faz parte do meu de jejum espiritual. Parabéns pela regularidade no ensino do Evangelho. Sou presidente do ramo no Sonho Verde do litoral norte do estado do Alagoas. Muito obrigado, André, por estar acompanhando a mensagem aqui. Faz um ano que você está no canal. Muito obrigado pela sua constância também em acompanhar. E a todos que acompanham diariamente o conteúdo aqui no canal, muito obrigado. E parabéns aí pelo seu chamado, por você ser um servo do Senhor. Tá bom? Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui da designação do Vem Segue-me. Vou começar... a designação é Moisés 7, tá bom? Mas sempre eu volto um pouco, vou um pouco para frente de acordo com a mensagem para que nós possamos entender um pouquinho melhor. Por exemplo, aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a gente vê que o Senhor ele amaldiçoa Satanás ali por ele ter se interferido no plano ali e feito com que Adão e Eva comessem ali do fruto, né, que era do conhecimento do bem e do mal. Então, por Satanás ter interferido, o Senhor ali, ele joga uma maldição em Satanás. E nesse versículo 15, ele é bem interessante, né? Que o Senhor diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui quando o Senhor fala, né? Porém inimizade entre ti e a semente da mulher, a semente da mulher é Jesus Cristo, tá bom? Porque é o único ser que nasceu ali somente da mulher, não precisou de um homem envolvido no nascimento ali, tá bom? Então ele é o único que foi concebido somente por uma mulher. Então a semente da mulher é Jesus Cristo. Então o Senhor colocou inimizade entre Jesus Cristo e Satanás, tá bom? E mais, ele falou assim: e porém inimizade entre a tua semente e a semente, né, do Salvador. Quem é a semente do Salvador? A semente do Salvador são os que se tornam filhos do Salvador por meio do batismo, aqueles que se tornam o povo do Senhor. Então existe aí uma inimizade entre a semente do Salvador e a semente do inimigo. A semente do inimigo é a terça parte, né, que foi expulso. Lúcifer e seus anjos foram expulsos do céu. E esses seguidores de Lúcifer que são contra nós, tá bom? Então existe essa inimizade aqui. Inimizade. Bom, essa palavra é difícil para mim falar, mas vocês entenderam. E aí aqui o Senhor ainda disse, né? Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Satanás ele tem o poder de ferir o calcanhar, né? E aqui Cristo ele tem o poder, aqui quando fala sobre pisar a cabeça significa esmagar, né, destruir. Então Cristo ele tem poder de destruir Satanás, tá bom? E aqui quando fala que Satanás ele tem o poder de ferir o calcanhar, de maneira nenhuma nós podemos interpretar que Satanás ele consegue ferir a Jesus Cristo, tá bom? Aliás, o poder de Cristo ele é tão grande que se Satanás e Cristo fossem lutar ali com apenas um sopro, como é citado nas Escrituras, com um sopro, não existiria a guerra, não existiria essa briga. Com um sopro, o Salvador derrotaria o Satanás ali facilmente. Então não tem essa briga, tá bom? Então o que acontece? Quando diz aqui que Satanás lhe ferirá o calcanhar, né, tá falando da semente do Salvador. Ele tem poder, né, por causa do arbítrio que nós temos esse ferir realmente causar feridas como um pecado. Bom, então por causa do pecado nós nos afastamos do Senhor. Então Satanás ele tem poder de tentar-nos, né, para que nós pequemos. E aí nós pecando, nós acabamos ficando longe da presença do Senhor. E também, né, se nós formos interpretar da seguinte maneira, é o único modo que Satanás ele tem de ferir a Deus, que é ferindo os seus filhos, fazendo com que os seus filhos se tornem perversos e miseráveis como o próprio Satanás ele é.
né? E Deus ele não se agrada disso e ele chora por quando os seus filhos eles ficam parecendo mais e mais como Satanás e seus anjos ali. Tá bom? Então a mensagem que eu vou compartilhar da designação do Vem Segue-me aqui de hoje, que é Moisés capítulo 7, começa com essa mensagem, porque Enoque, ele viu Deus chorar, né? E ao ver Deus chorar, ele ficou muito surpreso. Como Deus, um ser santo, ele pode chorar, tá bom? Então eu vou fazer a explicação, o que aconteceu para que Deus pudesse chorar e como Enoque ele ficou surpreso, tá bom? Essa explicação vai aqui de Moisés, capítulo 7, do versículo 28 ao versículo 31, e são versículos grandes. Então eu recomendo que você possa ler na designação, ou até mesmo pegar aqui na descrição do meu vídeo e estar acompanhando aí, tá bom? Depois que você for assistir, talvez pela segunda vez, tá bom? Que é muito importante prestar atenção nessa parte. Então eu não vou ler versículo por versículo, frase por frase. Eu vou pegar aqui do versículo 28 ao 31 e vou falar as coisas, né? Parafrasear alguns versículos aqui, por que Deus ele estava chorando. Então, a primeira coisa aqui que eu posso observar é Enoque perguntando por que Deus está chorando. Então, aqui é a surpresa de Enoque em ver Deus, que é santo, poderoso, chorar, né? Um ser justo ali, né? Então, ele fala assim, por que os céus choram, né? Ele não só viu Deus chorar, mas ele viu o céu chorar, né? Todas as criações de Deus estavam chorando. E aqui é importante dizer, os versículos para cima está mencionando que Deus ele está chorando por causa dos seus filhos que haviam sido perdidos ali, que não guardaram os mandamentos de Deus e que agora estavam em uma situação complicada, tá bom? E Enoque, antes de ver Deus chorar, ele vê toda essa separação entre os justos e os iníquos. Ou seja, ele pega e começa a falar sobre isso. O Senhor já salvou o justo, por que ele está chorando pelos iníquos? Então eu vou compartilhar com vocês aqui, tá bom? Então uma das frases que ele diz é, como pode chorar, né? Se é e aí ele continua conversando com o Senhor dizendo, se fosse possível ao homem contar as partículas da terra, sim, os milhões de terra como esta, não seria sequer o princípio de número de suas criação, e tuas cortinas ainda estão estendidas. Então aqui nessa parte Enoque fala, nossa, você tem tantas terras, né, muitas e milhares de terras como esta aqui, que tem filhos seus. Então é uma quantia de gente que nós não podemos calcular, é muita gente. E ele fala, e suas cortinas ainda estão estendidas, ou seja, mais e mais filhos do Pai Celestial estão sendo inclusos no plano, né, em outras terras que são criadas, mais e mais. E aí ele fala, nossa, o número é realmente grande, como você pode chorar? Como o Senhor pode chorar sendo que tem tantos, né, filhos de Deus, né? E aqui ele começa a compartilhar sobre isso, dizendo o seguinte aqui, contudo, ali a teu seio está ali, tomaste Sião para seu próprio seio, como é que pode chorar? Então, além de Enoque reparar que Deus ele estava chorando, ele viu que primeiro Deus salvou todos os justos. Ele tomou Sião para si, né? Uma visão aqui que Enoque está tendo. Inclusive, ele consegue ver a própria salvação dele, do povo, da cidade de Enoque, de todos até os fins dos tempos. Ele consegue ver a salvação de todos esses. E aqui ele vê Deus chorando pelos que não estavam sendo salvos, né? Que iriam sofrer ali, né? Ou digamos, sofrer antes de ser salvo, por causa de suas escolhas. Então ele fala, como você pode chorar, sendo que você já salvou o justo? E esses aqui, né, talvez na mente de Enoque, né, ele pensando, esses aqui não guardam seus mandamentos, não estão preocupados contigo, como você pode chorar por essas pessoas que não querem o seu bem, não querem fazer aliança, convênio com o Senhor, não querem se associar contigo? Como o Senhor pode chorar? E aí o Senhor ele responde a Enoque também, tá bom? Então o Senhor responde em Moisés capítulo 7, do versículo 32 ao 40. Eu vou apenas parafrasear também, porque são muitos versículos aqui e os versículos são grandes. Então a resposta de Deus, por que ele chorou pelos iníquos, né, que haviam ficado ali e não haviam sido salvos naquele momento? E aí a resposta do Senhor diz aqui,
olha estes teus irmãos, né? Ele falando com Enoque, eles são teus irmãos, olha para eles. Né? Então, primeiro nós temos que enxergar todas as pessoas como irmão. Ou seja, eles são meus filhos também. Né? E eu dei presente para eles, eu dei conhecimento a este povo e também lhe dei o arbítrio. Né? E com esse arbítrio, eles poderiam escolher servir a mim. Aqui o versículo diz assim: e dei mandamentos de que se amassem uns aos outros e escolhessem a mim, seu pai. Mas eis que eles não têm afeição e odeiam o seu próprio sangue. Eles estavam indo contra o que Deus havia mandado. Eles estavam odiando o seu próprio sangue, os seus irmãos. Eles pegavam espada, guerreavam um contra o outro, matavam ali. Então, e não escolhiam a Deus, eles iam contra o caminho de Deus. Então, por isso aqui, Deus ele começa a falar que ele estava chorando. E ele continua dizendo a Enoque: posso estender minha mão e segurar todas as minhas criações. Então, Enoque havia falado, né, que o Senhor tem muito, por que ele está chorando por um pouquinho, né? Se for comparado aí com todas as criações de Deus, que nem dá para calcular. Ele falou, isso aqui é uma pequena parte, como o Senhor pode chorar? E ele diz, né, eu posso estender a minha mão e segurar todas as minhas criações. Aqui o Senhor está dizendo que ele conhece cada pessoa, ele nos conhece pelo nome, ele sabe o nosso gosto. O Salvador, o Senhor, ele nos conhece tão bem que ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Pode acreditar nisso. Então, para o Senhor, nós somos importantes. E por isso ele estava chorando. E aí ele está explicando isso para Enoque. E aí ele continua dizendo aqui, ó: todos os céus choram sobre ele, sim, todas as obras de minha mão. Portanto, não deverão os céus chorar, vendo que eles sofrerão? Então, vendo que essas pessoas não escolheram a Deus, não guardaram os mandamentos, eles vão sofrer. Né? E por causa disso, não só Deus chora, mas todas as suas criações, todos os seres lamentam por causa do sofrimento que aqueles que não guardam os mandamentos vão ter que sofrer. Né? Ele continua dizendo aqui também: e aquele que escolhi implorou diante da minha face, portanto ele sofre pelos pecados deles, desde que se arrependam no dia que meu escolhido voltar para mim. Até esse dia eles estarão em tormento. Por esse motivo, pois, choram os céus, sim, e todas as obras de minha mão. Então, ele fala aqui, né, que no dia em que ele que estava acontecendo, ele falou que o escolhido dele implorou por essas pessoas. O escolhido aqui nesse versículo é o próprio Salvador Jesus Cristo. Ele fala aqui que o próprio Salvador Jesus Cristo implorou por essas pessoas ao Senhor e disse: eu pagarei pelos pecados de todas essas pessoas, caso se arrependam. Então elas vão sofrer por causa que elas não escolheram a Deus, mas Cristo ele está pagando pelo pecado dessas pessoas também. E aqui, quando no versículo, né, quando diz assim: até este dia eles estarão em tormento. Ou seja, eles vão estar sobre o jugo de Satanás até o final do milênio. Ou seja, quando Cristo vier reinar aqui na terra, pelo período de 1000 anos. Só os justos vão estar aqui na terra. E a ressurreição vai acontecer para os justos, aqueles que vão viver no milênio. Bom, mas aqueles que não guardaram os mandamentos de Deus, que realmente foram contra os mandamentos de Deus, o que vai acontecer com essas pessoas? Eles só vão ressuscitar no final do milênio ali para ter o julgamento final, entendeu? Então por isso que ele fala, eles passarão por todo esse sofrimento durante esses 1000 anos por causa de suas escolhas, por causa do arbítrio que eu lhe dei e eles não escolheram fazer o que é certo. Então o Senhor explica, é por isso que eu choro por essas pessoas, porque elas vão sofrer. E o Senhor não se agrada do sofrimento. Mesmo essas pessoas tendo feito coisas contra o Senhor, não querendo guardar os mandamentos de Deus, só fazendo coisa errada, né, não servindo a Deus, ainda assim Deus a ama e pagou pelos pecados dela. O que elas têm que fazer é se arrepender nesse período, né, que eles vão estar lá antes do milênio, né, nesse período de 1000 anos, enquanto eles estiverem no mundo espiritual, que vai se tornar realmente um mundo espiritual só com os iníquos ali, um verdadeiro inferno.
né? Então eles vão estar em tormento. Mas após esses 1000 anos também eles podem ter esse alívio mediante ao arrependimento, tá bom? Então é disso que fala aqui. E é por isso que o Senhor está chorando aqui, né? E Enoque vê esse choro. E aí veja só o que acontece. Depois que Deus ele explica a Enoque por que ele está chorando, aí Enoque compreende. E o que Enoque faz? Enoque acaba chorando também. Eu vou ler o versículo aqui, Enoque, né, quando ele chora também, que é Moisés, capítulo 7, versículo 44 e o versículo 45. Espero que nós possamos nos identificar com Enoque aqui, porque a Escritura diz que não só o Senhor chora, mas todas as suas criações, todos os filhos de Deus vão chorar. Lembra quando está escrito lá em Isaías, né, que o céu plantearam quando Lúcifer e seus anjos foram expulsos? Foram expulsos porque eles não queriam mais habitar com Deus e conosco lá no céu. E nós choramos por isso, porque eles escolheram o caminho errado. Bom, então Deus ele chora por essas pessoas que realmente vão contra ele ali. Então, que nós possamos enxergar como Enoque, né? Após ter essa explicação, Enoque também ele chora. Que nós possamos ter esse sentimento por essas pessoas que não guardam os mandamentos de Deus. Tentar resgatar essas pessoas, pessoas que estão inativas, que não estão indo na igreja. Tentar buscar essas pessoas. O versículo diz assim: e quando Enoque viu isso, ficou com a alma amargurada e chorou por seus irmãos. E disse aos céus: recusar-me-ei a ser consolado. Mas o Senhor disse a Enoque: anima-te e alegra-te, e olha. E aconteceu que Enoque olhou. E eis que a partir de Noé, ele viu todas as famílias da terra, e clamou ao Senhor dizendo: quando chegará o dia do descanso? O dia do descanso aqui, né, nós conhecemos como o dia do Senhor, né, o dia do descanso. Então, quando ele fala que quando chegará o dia do Senhor, ele está falando quando chegará o descanso, né? Quando vai terminar esse tormento, né? Porque não é agradável nós estarmos salvos e nossos parentes talvez atormentados, né? Então, será que a gente vai se sentir feliz? Não. A gente não vai se sentir feliz se a gente conhece pessoas que nós amamos e vai estar em tormento. Então o Senhor falou, Enoque pergunta, né, novamente, quando haverá descanso para esse tormento? Né? Então a gente pode imaginar aí, talvez, nós que temos filhos que estão fora do convênio, que não querem guardar os mandamentos de Deus, essa é a pergunta que Enoque está falando. Quando vai ser o dia do Senhor? Quando vai ter descanso para esse tormento que eu também estou passando? O tormento de Enoque é por causa do sofrimento daquelas pessoas que ele está vendo agora, que ele entende que são pessoas muito importantes para Deus e passa a ser importante para Enoque também, tá bom? E aí o versículo continua, né? Enoque diz assim: quando se derramará o sangue do justo, para que todos os que choram sejam santificados e tenham vida eterna. Então ele fala, quando que vai ser a expiação de Jesus Cristo? Quando que o sangue do justo Jesus Cristo vai ser derramado para limpar o pecado dessas pessoas, para que elas possam receber salvação, mesmo que seja ali no último grau de glória, o reino celestial, tá bom? Para que o nosso tormento acabe também. Então ele usou dessa empatia. Ele viu que ele não podia ser feliz se os irmãos dele ali não estavam sendo felizes também. E é por isso que Deus ele chora, tá bom? Por causa da perda dessas pessoas. Então eu, você, todos nós somos importantes para Deus. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar hoje, que Deus ele nos conhece pelo nosso próprio nome, ele nos ama. Jesus Cristo ele implorou para pagar pelo pecado dessas pessoas e tudo que elas têm que fazer é se arrepender, tá bom? Para receber uma salvação de acordo com o plano que Deus ele fez, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.